Dorival, boa noite. Eu gostaria de saber, Dorival, em relação, já vou começar a perguntar sobre o Calleri, né? Foi um jogador importantíssimo para vocês hoje, talvez dentro daquela programação, né, de ele não operar, foi uma programação muito bem feita porque ele decidiu o jogo hoje. O São Paulo vai voltar a jogar só dia 7, né? E o Calleri não vai estar porque ele está suspenso, então ele só voltaria a jogar no dia 18. Diante desse tempo, o Calleri opera agora nessa janela? Não, ainda não. Pelo menos o combinado com ele é que ele vai passar ainda um momento da competição para que aí, logo após, ele possa fazê-lo. Eu acho que a intenção é ter o Calleri em condições já em janeiro. Então, para que isso aconteça, nós estamos tentando jogar ali com a data limite para que ele possa não só fazer no momento em que nós estiquemos um pouco mais esse campeonato, né, o máximo possível, como também que não prejudique o retorno dele a partir de janeiro. Dorival, o São Paulo enfrenta o Vasco, né, daqui uma semana. Eu queria que você, depois de uma semana perfeita, né, porque mesmo numa ressaca boa de um título, 6 pontos conquistados, sendo no clássico difícil, né, contra o Corinthians, se você já vê esse alívio já dentro do Campeonato Brasileiro para começar a fazer alguns testes já na semana que vem, talvez contra o Vasco, ou o fato de não vencer fora de casa ainda dentro do Campeonato Brasileiro incomoda e pode fazer com que você ainda use o time com força máxima? Não, ainda nós não temos essa tranquilidade, não. Nós queremos uma posição melhor do que nós estamos nesse momento. Esses 6 pontos foram importantes, mas também já ficaram para trás. Isso aí é apenas uma pequena recuperação de tudo que nós deixamos aí ao longo dos jogos. O que nós temos que ter consciência é que o campeonato ainda se mostra muito difícil. Todo cuidado é pouco e nós não podemos bobear em sentido nenhum. Por isso que nós vamos procurar estarmos aí sempre com a melhor formação possível em busca de grandes resultados. Dorival, no Flamengo você conseguiu fazer com que Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol pudessem jogar juntos. Para sair jogando, quando todos estiverem 100% fisicamente, Luciano, Calleri, Rames e Lucas vão jogar juntos? Isso é possível? Olha, impossível jogadores que não tenham qualidade jogarem juntos, porque aí você não vai criar nada, você só vai correr. Jogadores de nível com qualidade de troca de passes, com qualidade de bola, isso daí podem ter certeza que você às vezes perde em competição, talvez em luta, em briga por posse de bola, mas você ganha de outras formas. Ou seja, é uma maneira de você também administrar jogos com posse de bola, porque você tem qualidade na troca de passes. Agora, é natural que todos precisam também correrem para trás. Quando você tem tudo isso de uma maneira organizada, você acaba conseguindo fazer com que todos possam estar juntos e atuando no mesmo momento. O que está acontecendo é que nós fizemos jogos aí onde alguns jogadores eles evoluíram e eu não tenho o direito de cortar tudo isso. Mesmo que eu queira, de repente, mas tem instantes que você tem que preferenciar aquilo que está acontecendo de melhor. Até porque os outros também estão buscando um espaço e são jogadores importantes dentro de um contexto. Dorival, boa noite. É claro que vencer um título, como foi no último final de semana, é a concretização de um trabalho para quem vive o dia a dia, sem dúvida nenhuma isso é muito gratificante. Mas a forma que o time jogou hoje, nível de entrega do time, isso é igualmente gratificante para o treinador, aquele que os comanda ali na beira do campo, no dia a dia, nos treinamentos. Você falou sobre não dá para tomar o espaço de algum dos jogadores que conquistaram esse espaço. O Alisson talvez seja o melhor exemplo desse espaço conquistado durante a temporada? Olha, eu acho que, primeiro, o Alisson foi uma mudança de posição, procurando adequar aquilo que ele apresenta de melhor, que é justamente ser um jogador combativo, ao mesmo tempo técnico, porque ele tem uma ótima saída de bola. Nós temos assim uma passagem rápida de bola pelos pés do Alisson, e isso tem feito com que nós
tenhamos ganho aí muito, tanto ofensiva quanto defensivamente no combate. O Alisson é um jogador que ele pressiona demais, ele está sempre marcando o homem da frente, nós falamos, né, a marcação 1-2, né, que é quando você sai de um jogador que você esteja em cima, marcando, quando ele recua uma bola ou lateralmente joga uma bola, esse mesmo jogador sai para a segunda bola. Então, isso daí, são poucos jogadores que têm uma característica como essa, e o Alisson é um desses jogadores. Eu acho que nós voltamos a ter aproximação, trocas de passes e, acima de tudo, infiltração sem bola. Quando isso acontece, você acaba criando. E nós tivemos aí alguns momentos, principalmente do primeiro, e em alguns instantes do segundo tempo, que nós tivemos essa troca com velocidade, uma chegada muito rápida, e isso daí é prazeroso, você vê, porque é fruto de trabalho. Trabalho, conscientização de cada um, dos movimentos que nós temos que fazer. O jogador não pode só jogar por trás, querendo receber essa bola nos pés, ele tem que atacar espaço para que ele abra espaço para quem venha também de trás. Então, isso tudo são movimentos que nós procuramos sempre, a todo momento, estarmos ali provocando os jogadores para que façam o que a gente chama do movimento sujo. Às vezes você não recebe a bola, em compensação você carrega alguém e acaba liberando um terceiro homem. O segundo gol foi uma jogada desse tipo. Quando o Nestor puxa o primeiro pau, lógico que ele fez o movimento, né, de abertura de perna ali para que o Caleri saísse livre. Mas se ele não faz aquele movimento, se ele fica por trás, fatalmente um zagueiro do Corinthians marcaria os dois. Então, esse movimento acabou desequilibrando, porque quando ele puxa, a bola vem por trás e o Caleri chega fazendo. Eu acho que isso daí é um tipo de treinamento e de memorização que a gente vem provocando há algum tempo já nos jogadores. Fizemos muitos gols dessa forma, criamos muitas oportunidades. Às vezes não são pontuadas, mas elas aparecem muito. Dorival, boa noite. Você falou há pouco sobre essa oportunidade que os jogadores que estão bem têm de continuar na equipe, porque eles têm demonstrado isso para você nos treinamentos também. Mas com data FIFA em outubro, data FIFA em novembro, talvez uma distância maior entre as partidas, você pensa em continuar com essa equipe como base ou, de repente, fazer alguns testes com outros jogadores para modificar um pouco desse time? Não, eu acho que nós temos algumas possibilidades. Treinarmos também agora, nesse momento em que abriremos aí essa semana e na semana que vem mais 10 dias, né, até o jogo seguinte. Eu acho que isso vai ser muito importante. O duro é que nós perdemos alguns jogadores, por exemplo, o Rames, que chegou, pouco trabalhou com a gente, pouco vem treinando com a gente e, de repente, nos momentos que nós poderíamos acelerar o processo, ele acaba indo para a seleção. É natural, ninguém vai cortar isso, isso daí é mérito. Meritocracia. Mas seria muito importante que ele tivesse com a gente, porque quando ele retorna, de repente, ele não tem a carga de trabalho que nós já estamos utilizando na equipe. Então, leva novamente aquele processo para acelerarmos uma melhoria dele, um recondicionamento, que é o que nós estamos lutando até agora. Nós estamos trabalhando com isso, com o Rames. Então, assim, um jogador que, para mim, ele foi importante ao longo de todo esse processo. Eu quero citá-lo porque eu acho que é fundamental, Luciano, e que, de repente, ficou de fora dessas duas partidas decisivas, mas, mesmo assim, foi muito participativo em vestiário, entrou na equipe, entrou com espírito de luta, entrou brigando. Ontem teve um problema na perna, então nós acabamos resolvemos segurar um pouquinho, desde que não houvesse uma grande necessidade de colocarmos em campo. Mas é um jogador que ele foi fundamental até agora e vinha sendo um dos titulares da equipe. Eu acho que esse ambiente que os jogadores criaram de respeito entre eles é muito importante. É natural que você, às vezes, né, tenha que tirar um ou outro companheiro. Não tem como você jogar com todo mundo ali. Mas todos têm entendido, aceito e, naturalmente, não fiquem satisfeitos. É um ponto natural, mas não deixam de trabalharem, de se entregarem. E eu acho que isso daí é o que faz um ambiente fortalecer
Eu acho que nós só temos ganho com isso. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O São Paulo voltará a disputar a Copa Libertadores do ano que vem. Eu gostaria de saber se esse planejamento para o próximo ano já começou e, em cima disso, Rafinha, Lucas, com contratos já próximo do fim deste ano, se você pretende conversar com eles para permanência na próxima temporada. Ainda não começamos o planejamento, não tínhamos nem como fazê-lo. Jogamos uma decisão agora e, em cima da decisão, nós estávamos numa situação complicada até esses 6 pontos atrás. Vamos fazê-lo, sei lá, final da semana que vem ou na outra, isso aí vai acontecer. Nós precisamos, sim, acelerar esse processo para que a diretoria esteja mais ou menos atenta a todos os movimentos de mercado, ao mesmo tempo abastecendo-nos com informações, e nós a eles para que algumas mudanças que são necessárias em todo o processo de trabalho, nós possamos fazê-lo antes do final desse ano. Eu não vou conversar com o Rafinha, com o Lucas, porque eles sabem o quanto eles são importantes para a gente. Aí é uma questão entre a diretoria e os seus representantes. Mas são 2 jogadores fundamentais. Eu não gostaria de perdê-los de forma alguma, até porque, para ganharmos o Lucas, foi um trabalho criterioso de toda a diretoria para que tivéssemos esse jogador conosco. Dorival, tudo bem? Ainda em relação à escalação, né, de todos os grandes nomes, principais jogadores assim que o São Paulo tem, de mais peso, o que deu para notar no time que você montou, que é esse time mais equilibrado, é que os jogadores que, com a bola, eles são fortes, mas sem a bola também, casos, por exemplo, de Rodrigo Nestor, que acabou ganhando a posição do lado esquerdo, o Wellington Rato do lado direito, o Alisson, a mesma coisa, eles levaram vantagem. Em relação aos jogadores que, às vezes, com a bola eles têm muita qualidade e sem a bola eles não têm a mesma qualidade. Não é nem falta de vontade, mas eles pura e simplesmente não têm aquela qualidade. Você acha que isso vai continuar sendo determinante? De fato, foi determinante para você achar esse time equilibrado? E esses jogadores que, neste momento, são importantes, mas estão fora, eles vão ter que se dedicar um pouco a mais nesse ponto também, quando joga sem a bola? Olha, não é falta de dedicação em sentido nenhum. O Luciano, para mim, ele nunca marcou tanto quanto ele vem marcando com a gente. O Rames, que chegou ainda necessitando de um trabalho de base, até pelo período que ele ficou afastado, ele vem se doando também dentro de campo, ele vem participando, ele vem se entregando, ele vem buscando ocupação de espaços. Talvez não tenham o mesmo combate de um Alisson, de um Nestor, de um Michel, enfim, de um Luan, mas eles têm, naturalmente, outras qualidades que compensam muito tudo isso. Para mim, o que eu quero é jogadores que saibam jogar. Eu nunca priorizei força e velocidade. Eu sempre priorizei inteligência e qualidades com bola. Por isso que eu acho que todos eles estão aptos a estarem atuando a qualquer momento. Jamais deixei de apostar em jogadores como Luciano e outros mais aí que fizeram muito pelo São Paulo até esse momento, e eu reconheço, inclusive, estar em débito com o Luciano por ele não estar atuando nesse instante, porque ele não fez partidas onde tenha merecido sair de repente. Eu entendo isso. Agora, eu precisava tomar uma decisão e fazer uma opção. E desde o jogo do Maracanã que ele acabou ficando fora. Dorival, o Rafinha, na saída de campo hoje, após a vitória contra o Corinthians, falou que já se decidiu, vai se aposentar em 2024. Não sabe se em junho ou se em dezembro do ano que vem. Pensando nessa possibilidade de perder o Rafinha, por exemplo, no meio da temporada seguinte, ou talvez no final do ano, você considera importante a contratação de um lateral direito, já pensando no planejamento do ano que vem? O Igor Vinícius, a gente sabe que passou por uma segunda cirurgia agora, talvez comece a temporada estando à disposição. O Natan, a gente tem a informação de que tem grandes chances de ser vendido. Então, eu queria saber se você considera importante a contratação de um lateral direito para 2024. Eu acho que tudo isso aí nós vamos começar a definir a partir do momento que sentarmos, dando naturalmente um tempo aí para que, primeiro, nós melhoremos a nossa posição, né, no Campeonato Brasileiro, e depois, sim,
aí, juntamente com a diretoria, chegarmos a algumas conclusões. Eu tenho que ouvir o Rafinha também, dar um tempo para que ele repense toda a situação, aguardando um pouco, para que depois, aí sim, com mais dados, mais detalhes, a gente possa definir. Tivemos aí a operação do Igor agora, já o esperávamos, né, para esse final de mês agora, esse final de mês já intensificando um pouco mais os trabalhos, já entrando num outro processo, né, de recuperação, e de repente teve que refazer novamente. Então, nós temos que ter tranquilidade agora e nas primeiras reuniões aí buscarmos soluções. Ô, Dorival, você está acabando hoje uma semana perfeita, né, que começou com o título da Copa do Brasil no domingo e agora vem uma vitória no Clássico em 2 jogos que o São Paulo saiu atrás e mostrou poder de reação para buscar o empate e a virada hoje. Você diria que esse poder de reação é uma prova de que a sua equipe realmente gosta mesmo de jogar jogos grandes como o do domingo passado e o de hoje? Olha, o poder de reação ele é relativo, tá? O que nós precisamos é ter uma atenção para que não saiamos mais em desvantagem no placar, porque nem sempre nós teremos forças para que possamos tirar toda essa diferença. Então, eu acho que é um ótimo sinal, porém ele é preocupante, por outro lado. Nós temos que ter um equilíbrio, e não apenas essa força para que recuperemos ao longo da competição, ou ao longo da própria partida. O equilíbrio, para mim, eu acho que é muito mais importante. Qual